Foi! Bora aí pegando o livrinho. Vamos lá corrigir os exercícios do capítulo 7, capítulo 8, página 70 e página 71. Tudo bem? As duas páginas com as atividades referentes aos dois percursos, aos dois capítulos. Vamos lá, vamos firmes aí. Todo mundo pegou? Todo mundo tranquilo? Sim. Vou pegar aqui minha canetinha para facilitar a marcação de vocês. Vamos lá. Primeira pergunta. Deixa eu diminuir isso aqui. Acho que está um pouco exagerado, né? Tá todo mundo acompanhando no livro, então dá para eu dar uma diminuída aqui para eu ter mais margem de trabalho. Vamos lá. Primeira pergunta tá aqui, ó. Para que servem os mapas? Primeira pergunta, para que servem os mapas? Primeira pergunta, questão 1, para que servem os mapas? Primeiro, você tem que levar em consideração o que são mapas, né? Mapas são representações gráficas, beleza? São representações gráficas da superfície terrestre ou de parte dela. Agora a gente precisa... Você precisa entender que nós temos várias funções para o mapa, não é isso? Beleza? Então, a primeira coisa, nós definirmos o que é o mapa. Mapa... Gente, quem está mexendo aí, por favor, no meu computador, por gentileza. Você consegue apagar, Romulo? Ainda... Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Então, o que a gente pode definir como mapa? Mapa é uma representação gráfica, não é isso, não? Da superfície terrestre, ou de parte dela. Nessa representação, o que se propõe? Representar aspectos, características naturais ou características culturais, concorda ou não? Nós temos, por exemplo, mapas que falam sobre população, mapas que representam aspectos sociais como moradias, como atividades econômicas, bacana? E nós temos mapas também que representam estruturas político-administrativas, mapas que representam características naturais. Quando a gente entrar na parte de geografia física, a gente vai ver muitas representações que chamam a atenção para aspectos naturais, né, como mapas climáticos, mapas do relevo terrestre, mapas das grandes formações naturais. Então, nós temos esses aspectos, não é isso? Aspectos naturais, aspectos culturais sendo representados. Legal? Mas, Rômulo, até agora você não respondeu para que servem os mapas. Então, a partir do momento que você já entende o que são mapas, né, fica um pouco mais fácil. Então, os mapas eles servem para representar esses fenômenos, né, geográficos e, consequentemente, à medida que você representa, tentando chegar mais próximo de uma realidade, ou até mesmo, né, tentando chamar algo, gritar aí para o leitor, chamando a atenção deste, né, são várias funções. Então, é facilitar a compreensão de determinados aspectos, né, determinadas análises, determinados fenômenos do espaço geográfico. Tudo bem? Ao mesmo tempo, também vai facilitar e muito, né, a compreensão da localização dos dados que estão representados nele. Por isso, galera, que é importante lembrar que os mapas eles contam com os elementos cartográficos, concordam? Para facilitar essa leitura. O título, a fonte, a orientação, olha a rosa dos ventos, a escala cartográfica que nós acabamos de ver, certinho? A legenda, aonde aqueles símbolos que são utilizados, as cores que são utilizadas, ali são apresentadas, né, para o leitor o que significa cada item daquele presente no mapa. Tá claro aí a questão número 1? Romulo. Oi? Eu fiquei um pouco de dúvida nessa questão. Então, o segundo tópico eu poderia pelo que eu comprei, eu acho que você já disse isso, mas como eu perguntei ainda era... Henrique, eu não estou escutando nada, filho. Você pode falar um pouquinho mais alto, querido? Chegar mais próximo do seu Quando eu tinha perguntar se eu poderia ser uma resposta, eu acho que tentar aprimorar um pouco em cima do conceito de que o mapa pode ser utilizado para facilitar a compreensão sobre algum assunto, o tema. Não, sobre a compreensão, né? Facilitar a sobre compreensão. Fenômenos processados no espaço geográfico. Fenômenos estes que podem ser culturais, né, ligados à ação do homem diretamente das sociedades sobre o espaço, e fenômenos fitonaturais, físico-naturais. Tudo bem? Certo?
facilitando a localização, né, a orientação de tais fenômenos, de tais elementos a serem representados. Tá claro? Sei, sim. Se você quiser ler sua resposta, fique à vontade. Quer ler sua resposta? Então, é que eu faço como você sempre pede, eu refaço a resposta. Aham. Então a minha eu tô reformulando ela. Tá bom. Se quiser, tá contemplado então? Já tô aqui, então. Show, então? Então tá aqui. Um mapa pode facilitar a compreensão de elementos naturais antrópicos, vírgula, e facilitar a navegação. A localização, filho. Facilitar a A localização dos dados nele representados. Henrique, eu só acho importante você, no início, dar uma explicação do que são mapas, né? Para dar uma introdução. Concorda ou não? Mapa é uma representação gráfica. Útil. Concorda ou não? Da Mapa superfície terrestre ou de porções dela. Aí você complementa o que você falou, que vai ficar perfeita a sua resposta. Ao meu ver, obviamente. Certo. Parabéns. Show. Tem gente que continua mexendo na minha tela. Eu vou pedir para parar, por gentileza. Eu acho que, se não me engano, essas setas dá para ver quem botou. Tá? Fica então, escrito, né, dentro delas, só que fizeram pequeno demais, não dá pra ver. Vamos lá, então. Podemos ir para a questão número 2? Sim. Beleza. Para conhecer uma cidade, caminhar por suas ruas e encontrar seus pontos de interesse com facilidade, recomenda-se consultar sua planta. Vamos lá. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre mapas, sobre cartas e sobre plantas? Concorda? Quando eu chego e falo para vocês o seguinte, ó, cadê o mapa da sua casa? Deixa eu ver. É assim que eu falo ou não? Não. Eu falo, cadê a planta, não é isso? Planta da sua casa. Meu pai trabalha bastante com a planta da casa, porque ele é engenheiro. Isso aí, então, arquitetos, engenheiros, né, profissionais da construção civil, né, mestres de obras, pedreiros, eles, de fato, eles necessitam o tempo todo, né, tá trabalhando com a representação de pequenas áreas, pequenas porções do espaço geográfico. Casas, prédios, né, construções relacionadas à infraestrutura urbana, né, são palavras corriqueiras. Mas, tanto planta, mapa, carta são representações da superfície terrestre. Concorda ou não? Qual é o grande tema aí? Qual é a grande sacada? Qual é o grande ponto aí de diferenciação entre eles? É justamente a escala utilizada. Concorda ou não? E quando a gente fala de escala cartográfica, a gente está se referindo à aproximação ou afastamento da superfície a ser representada. Tá claro? Sim. Então, quando a gente fala de planta, a gente está se referindo a uma área do espaço geográfico de pequena extensão. E com isso nós temos uma grande escala cartográfica, porque nós temos uma grande aproximação, e essa grande aproximação é fundamental para o trabalho, como, né, a Sofia falou do pai dela, porque ele precisa ter detalhes. Concorda? Como que, por exemplo, um mapa de Friburgo poderia dar detalhes de uma casa? Verdade. Difícil, né? Como que o mapa do Brasil poderia dar detalhes do município de Nova Friburgo? Porque a gente está falando de mapas de maior extensão, consequentemente utilizando menor escala, ou seja, menor escala cartográfica significa menos zoom, menor aproximação, e com isso nós temos menos detalhes. Vocês lembram do macetezinho que eu dei para vocês? Lembra do macetezinho? O do dedo? Não. O dedo é para fazer cálculo. Não, aqui, Maior então, denominador, menor escala, maior área representada, menos detalhes. Nesse caso, a planta vão apresentar o quê? Menores denominadores. O que significa de menor denominador? Significa que nós estamos pegando uma menor área, né? Pegando uma maior escala cartográfica, ou seja, maior aproximação, e com isso nós temos mais detalhes. Show até aí? Beleza? Então, a planta, né, a gente está falando de dimensões pequenas, escalas cartográficas grandes, aproximações grandes. Quando a gente fala de carta, a gente está falando de proporções medianas. E quando a gente fala de mapa, a gente está pegando grandes extensões territoriais
com escala cartográfica pequena. Tá claro para vocês? Certinho? Sim. Tá no esquema? Uhum. Então vamos lá. Antes de tudo, o turista ou visitante deve localizar onde está hospedado. O que significa isso? Ponto de referência. Tá claro? Certo. Aham. Beleza? Onde está hospedado significa ponto de referência. Isso é importantíssimo, né, para a geografia. Identificar o ponto de referência. Né? Quando eu falo norte, sul, leste, oeste, cara, tem que ter a base, tem que ter aonde. Por quê? Então, por exemplo, quando eu saio do Colégio São João Batista, se eu virar à esquerda, eu vou sair no portão do Hospital Municipal de Referência, que é o Raul Sertan. Referência de Friburgo e de municípios limítrofes. Concordo ou não? Eu preciso ter um ponto de referência. E depois marcar na planta esse lugar com lápis ou caneta. Pense e explique por que esse procedimento é importante. Já dei até resposta, né, na hora da explicação. Concorda ou não? Você também recomenda que a gente dê uma explicada, dê um resumido sobre a escala antes da resposta? Não há, não há necessidade. Nessa questão, não há necessidade. Que foi bem Tá legal? explicado, porque ela é mais desenvolvida, isso. Né? Porque o comando da questão, no comando da questão, tá pedindo outra coisa. Ele perguntou o seguinte: por que é importante o turista pegar uma planta, que você já sabe o que é uma representação que está pegando uma pequena área, e com isso dá muitos detalhes, né? Ruas, prédios, construções, legal? E fazer o hotel onde ele está de ponto de referência. Isso vai facilitar muito, né? Assim ele pode se locomover pelas ruas, né? Pelas regiões, né? Tendo como referência o local de hospedagem. Então, isso facilita a sua localização, a sua orientação, legal? E, ao mesmo tempo, permitindo que ele não se perca. Pois não? Poderia me dar um exemplo? Por exemplo, você usaria a planta para a representação de uma cidade Não, e de uma planta casa? não. Planta de uma cidade, não, filho. Então, por que tá dizendo uma cidade aí, tá citando planta? Porque, na verdade, ele está pegando... O que é cidade? O que é cidade? Entendi. Certo. Não é de um município, é de uma região. Cidade, o conceito de cidade, ele vai mudando de região para região. Aqui, para o IBGE, a gente vai entender que cidade é a região central de um município, onde nós temos a sede política administrativa, ou seja, a prefeitura. Tudo bem? Uhum. Então, não está pegando todo o município. Show? Seria o centro, entre aspas. Muitos, né? Alguns municípios mais complexos podem apresentar mais de uma cidade. Mas não é o caso da maioria dos municípios brasileiros, né? Friburgo, por exemplo, só tem um centro. Beleza? As áreas urbanas, a gente vai estudar isso em urbanização, mas vocês já estudaram também. A área urbana, né, para o IBGE, são justamente as sedes dos municípios, são as áreas centrais de distritos e de bairros. Então, a população que mora na região central do município, que geralmente é o primeiro distrito, geralmente, não sempre, que a gente chama de cidade. As áreas centrais dos distritos e dos bairros, essas regiões são chamadas de regiões urbanas e, consequentemente, essa população ali é classificada como urbana, diferentemente das regiões não urbanas, são as áreas rurais. Tudo bem? Quem define isso aqui no Brasil é o Poder Legislativo. Então, por exemplo, em Friburgo, quem define área urbana e rural são os vereadores na Câmara Municipal. Em extensões estaduais, quem define é justamente a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. Tá legal? E quando a gente fala de área urbana, o que é importante perceber quando a gente fala de área urbana? A área urbana você tem muito elemento, você tem muito prédio, tem muita construção, né? Tem muita agitação, tá legal? E com isso, o que a gente pode perceber? Que é mais fácil, né, de se perder. É mais fácil de você, né, se perder no meio de tantas informações, de tantos elementos que constituem aquele espaço, né? Então, você identificar um ponto de referência é fundamental, né, para esses espaços urbanos. Então, eu queria chamar a atenção para vocês para isso também. Ele não está falando de área rural, ele está falando de área urbana, onde os elementos, né, são mais volumosos, são mais, né, numerosos e, consequentemente, isso permite. Assim, alguém já foi a Paraty? Não. Cara, quem foi a Tinha Paraty? comentado com a gente. Por exemplo, Eu já fui. Que é confuso. Paraty, né, na parte histórica ali de Paraty, propositalmente, né, dentro de uma lógica histórica de que lá poderia ser assim, ser
invadido por piratas e tal. Cara, as ruas são todas muito próximas, muito semelhantes, né? Aquelas ruas de pedra. As construções são muito semelhantes. Cara, eu me perdia lá, certo? Porque, assim, foi feito para ser um labirinto, digamos assim, né? Para ser uma armadilha, digamos assim, para invasores, né? Piratas naquele momento. E, pô, é muito interessante essa história e como é importante você criar um ponto de referência, né? Para você não se perder. Tá legal, galera? Deu para entender a número 2 aí? Aham. Tudo no esquema? Tudo certíssimo? Sim. Sim. Bom, então, entendi. A resposta em si nós temos que exemplificar. Acha que o procedimento é importante, pois é necessário definir um ponto de referência. Para facilitar a sua A localização, navegação. não é isso? Para Quando facilitar a você localização. assinala, quando você aponta na planta, né, onde você está, que no caso é o hotel, você cria um ponto de referência no espaço urbano. Você já sabe que o espaço urbano é um espaço riquíssimo em detalhes, em elementos constituintes, né? Beleza? Assim, né, o visitante, né, o turista, ele pode se locomover pela cidade, sempre tendo como referência o hotel, sempre tendo como referência o ponto que ele destacou. Tá legal? Tá claro para vocês? Aham. Show? Henrique, foi, filho? Sim. Então é isso. Matamos aqui mais uma semana de corrida.